Eu sou Heitor Antônio da Silva, eu sou pastor batista, professor universitário, psicanalista didata, enfim, sou diretor hoje de uma grande instituição de ensino superior, a Faculdade Redentor, no extremo norte do estado do Rio de Janeiro. Sou também presidente do Grupo Redentor, que possui hoje 4 faculdades, um colégio e uma clínica escola. Pois bem, mas a minha história é uma história bonita, pelo menos na minha perspectiva, do meu ponto de vista. Nasci no município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, na área rural. Sou filho de pais pobres. Eu comecei a vida trabalhando na enxada, trabalhando na lavoura. O meu pai era analfabeto, a minha mãe tinha 2ª série primária e ela, com o conhecimento que tinha, com a cartilha do primário que ela possuía, ela alfabetizou ao meu pai, a minha irmã e a mim. A minha irmã nunca foi a uma escola, ela era mais velha do que eu, 12 anos. Pois bem, a minha família tinha baixíssimo nível cultural, trabalhávamos na enxada. Eu comecei a trabalhar, a puxar enxada, e a enxada velha naquela época era chamada de cacumbu. Isso eu tinha 7 anos de idade. Plantávamos o quê? Milho, feijão, mandioca, aipim, vagem, inhame, batata doce, maxixe, quiabo. Era uma agricultura de subsistência, éramos muito pobres. Na verdade, eu nunca passei fome, porque quem mora na roça, quem mora na lavoura, tem sempre o que comer, tem sempre com o que se alimentar. Mas vivíamos muito apertadamente. O que nós usávamos basicamente para alimentação era aquilo que nós plantávamos e caça, muita caça. Eu costumo dizer que se naquela época fosse crime ambiental matar gambá, preá, lagarto, essas coisas, eu teria pegado prisão perpétua, de tantos quantos eu matei para comer. Tudo que se movimentava era proteína. Um ambiente de pobreza, extrema pobreza, mas eu era tremendamente feliz, porque brincava muito e sonhava bastante. Tinha muitos sonhos na minha vida e pretensões muito altas. Só que a região ali em Maricá, na área rural, era área de voos das aeronaves do Correio Nacional, aeronaves que ficavam sediadas na base aérea do Galeão. E aqueles Douglas DC-3 estavam sempre por ali, à razão de 4 a 5 mil pés de altitude, fazendo voos de experiência. E eu passei a minha juventude, a minha infância com a cabeça para o céu, olhando para os aviões e fascinado pelos aviões. Na verdade, Deus colocou no meu coração, na minha mente, o fascínio pelo avião. E foi isso que me tocou para frente, isso que fez com que eu progredisse. Porque apesar de toda aquela pobreza, de toda aquela miséria, de todo aquele sofrimento, eu sonhava um dia ser aviador, ser militar, ser da aeronáutica. Mas o meu pai não, meu pai sonhava outra coisa, que eu crescesse, servisse ao exército e voltasse para casa para cuidar do sítio naquele ambiente de pobreza. Isso nunca passou pelos meus planos. Pois bem, eu consegui entrar para a escola primária com uns 9 anos de idade, quando nos mudamos daquela área de pobreza absoluta para uma outra de absoluta pobreza, mas um tanto mais próximo de uma área urbana, onde já tinha uma escolinha que ia até a 3ª série primária. E embora morasse na lavoura, na roça, eu caminhava 5 a 6 quilômetros por dia para ir àquela escolinha, onde comecei a 1ª série e entrei com 9 anos de idade na 1ª série primária. Terminei a 3ª, fui para um grupo escolar um pouco mais afastado e aí eu andava mais a pé para chegar nesse grupo, onde eu fiz a 4ª e a 5ª série primária. E continuava sonhando, trabalhando na roça. Eu nasci em casa de barro batido, de pau a pique, morei em ambientes muito hostis, mas não passei fome, isso não passei. Comi o que tinha. Quantas vezes a alimentação não passava de banana prata cozida, amassada com farinha e com alguns poucos pedacinhos de carne velha para dar suculência e dar subsistência. Pois bem, foi assim que eu vivi. Quando eu estava terminando o primário, fundaram um ginásio no Rio do Ouro, o ginásio da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, e era gratuito mesmo. Nós não tínhamos dinheiro para nada. A diretora do grupo escolar em que eu fazia a 4ª série, depois a 5ª série, era também a diretora desse ginásio. E a situação era tão crítica que eu não tinha dinheiro, nós não tínhamos dinheiro para tirar fotografia para fazer a caderneta. Meu pai conversou com a diretora e ela, muito pesarosa,
explicou a ele que era necessário tirar uma foto, e até aquela idade, eu iria fazer 14 anos de idade, ainda não havia tirado uma fotografia sequer. Arrumaram lá um dinheiro emprestado, me levaram a Niterói, e eu tirei a primeira foto num lambe-lambe, no Jardim São João. Eu estava com 13 anos e meio. Pois bem, isso foi em 1960. Entrei no ginásio, e com que dificuldade eu toquei aquele curso ginasial. Não tinha ninguém que me ajudasse em casa. A mãe tinha a 2ª série primária. Ela havia alfabetizado o meu pai, havia alfabetizado a minha irmã e a mim. Ela não tinha conhecimento nenhum para ajudar. Logo no primeiro ano, a professora de português pediu que nós comprássemos um dicionário da língua portuguesa. Como comprar? Mal tínhamos dinheiro para comer e fazer a roupa. Minha mãe fazia a nossa roupa em máquina de costura de mão. Ela costurava à mão. As estrelas dos ombros, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série ginasial, ela não tinha dinheiro para comprar, ela bordava, a ponta de um lado era maior do que a outra, etc. Mas eu nunca tive vergonha disso. Pois bem, eu queria o dicionário e não tinha. Pedi então ao meu pai que conversasse com um fazendeiro, que ele tinha uma grande biblioteca em sua fazenda, e eu vi aqueles livros lá, pede ao Dr. Close um dicionário de língua portuguesa emprestado para mim. Eu tinha tamanha consciência da necessidade da pobreza que nem pedi para ele me dar ou comprar, pedi emprestado. Meu pai conversou com o fazendeiro, em vez dele emprestar um dicionário, que fez? Comprou um pequeno dicionário da língua portuguesa chamado Lepe Bolso, cabe no bolso, pequenininho, quadradinho, e pediu à esposa dele, que era uma professora primária, para fazer um autógrafo, e ela lançou naquele pequeno dicionário a lápis, nem a caneta, não existia caneta esferográfica, nada disso, existia aquelas canetas tinteiros de você molhar na tinta. Pois bem, ela escreveu lá: ao bom amiguinho Heitor, com os votos de que estude sempre e chegue a ser um grande homem. Março de 1960. Eu tenho esse dicionário, na verdade não tenho, porque eu doei para a biblioteca Master do Grupo Redentor. Está na nossa biblioteca aquele livrinho que hoje talvez não valha tanto, mas daqui a uns 500 anos deve valer uma fortuna. Pois bem, aquele foi o meu primeiro livro, que eu ganhei de um fazendeiro e nunca o perdi. A minha mãe depois cobriu aquelas letras com uma caneta tinteiro para que não se perdesse aquela informação, e ele está hoje como peça de museu na biblioteca da Faculdade Redentor. Mas eu continuava fascinado por aviões. Quando eu estava terminando o ginásio, eu teria que servir as Forças Armadas. Em vez de ir para o Exército, como era a opção do meu pai, eu resolvi que iria para a aeronáutica. Eu queria fazer carreira militar, queria ser aviador, etc. E corri igual um louco para descobrir como é que me inscreveria, como poderia me inscrever naquela instituição. Me inscrevi, pois bem, entrei. Sentei praça na Força Aérea em 1º de julho de 64, em plena Revolução, como recruta. Pois bem, ali eu não teria muita chance na vida, mas chegar a aviador, chegar a oficial, as possibilidades eram mínimas. Contudo, eu estava numa oportunidade de estudar. E o que eu fiz? Fiz o ensino médio. E foi muito difícil fazer o curso clássico naquela ocasião, porque eu não tinha base, não tinha preparação, eu conhecia muito pouco, não tinha quem me ajudasse. Mas eu consegui fazer o ensino médio. Durante esse período em que fazia ensino médio, eu me senti vocacionado para ser pastor evangélico. Eu sou da Igreja Batista, meus pais também o eram. Em vez de fazer carreira, eu tomei outro caminho. Fui para o seminário, Faculdade Teológica Batista, do Seminário Betel, do Rio de Janeiro. E comecei a fazer aquele seminário, casei-me, e então já era graduado da Força Aérea, era mecânico de avião, mas não tinha vontade mais de permanecer por ali. Eu, na verdade, já havia sido encaminhado para a direção em que Deus queria que eu seguisse, possivelmente, como foi o caso, para a área da academia, para a área de ciências humanas, de saúde mental. Ao terminar o seminário em 71, eu tinha somente 6 meses para servir, porque existia uma legislação proibitiva de que eu permanecesse ali na Força Aérea naquela condição. Dei baixa da aeronáutica, mas já tinha um curso superior, um curso de teologia. Fui ordenado pastor, mas não fui imediatamente pastorear. Entrei no magistério, fui lecionar. No ano seguinte terminei o curso de filosofia e continuei progredindo. Entrei para o estado como professor, mas voltar para a área rural para cuidar de sítio, de lavoura de subsistência e bananal, como meu pai queria, nunca mais. Eu só ia lá para visitá-lo e olhe lá. Continuei estudando, fiz a formação em psicanálise, ascendi a condição de mestre em psiquiatria e doutor em teoria psicanalítica.
Fui diretor de uma grande instituição, de uma sociedade psicanalística ortodoxa do Brasil. Abri cursos de psicanálise em todos os estados brasileiros. Conheço todos os estados, pelo menos todas as capitais, o roteiro que vai do aeroporto até um hotel, os restaurantes, isso conheço bem. Dei aula para muita gente interessante, até para ex-candidata a presidente da República, Marina Silva. Ela foi minha aluna em 4 módulos do curso de psicanálise. Ao longo dessa fase, eu resolvi ingressar no ensino superior, não como professor, porque eu já havia sido professor durante 2 anos em uma instituição. Resolvi abrir uma instituição na cidade de Itaperuna, com os recursos que eu tinha e da família que eu havia reunido até então, com aqueles cursos ministrados pelo Brasil inteiro. Eu me lancei a esse empreendimento e fundei na cidade de Itaperuna uma faculdade com 5 cursos, denominada Faculdade Redentor. Pois bem, lutamos para crescer e continuamos lutando. Abrimos mais 2 cursos, depois 8. Atualmente possuímos 18 cursos de graduação, entre eles o curso de medicina. Temos o melhor curso de biologia do país, tanto pela avaliação do MEC, quanto pela avaliação do Conselho Federal de Biologia, que nos concedeu até o título de melhor curso de biologia do país. Tem a outra faculdade da cidade de Campos, com 8 cursos, curso em EAD, curso em pós-graduação em todo este país. 2 outras faculdades novas em fase de instalação na cidade de Paraíba do Sul, no Vale do Paraíba, e a Faculdade de Redentor Metropolitana na Baixada Fluminense, na cidade de Queimados. Portanto, a minha história é uma história de superação, de luta, de dificuldade, de crescimento, acreditando no futuro. Mas Deus usou o avião para colocar em mim o fascínio pela aeronave e a busca da Força Aérea. E ali eu consegui chegar a graduado especialista, mas não parei. Depois, tirei o brevet de piloto. Eu sou piloto de avião. Sabe lá quantos riscos eu imponho aos outros? Mas eu sou piloto de avião. Consegui cultivar um sonho e alcançá-lo à custa de muito sacrifício, à custa de muita luta, mas venci. E a minha palavra e incentivo a todos os jovens é que acreditem em alguma coisa e lutem por essa coisa, porque há sempre um espaço para a vitória. E a minha vitória e a minha história é esta.